Bom dia bom, e vamos se conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigada, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigada, Jesus, pela prosperidade. Obrigado, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro que é inesperado. Obrigado, Jesus, pela fartura. Obrigado, Jesus, pela prosperidade. Obrigado, Jesus, por ter vida e vida e abundância. Obrigado, Jesus, por mais um dia abençoado na Tua presença. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos nos concedidas hoje. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai. Gratidão. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória conquistada em nossas vidas. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso crer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o melhor por mim. Sou pequeno e falho, mas Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível acontecer, que o impossível Deus vai fazer. Acredito sim. Deus vai fazer o nosso cálice transbordar. Nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos ver o melhor dessa vida. Vamos ter vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Deus é fiel. Só a Ele toda honra e toda glória. Amém. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos que creem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente em todas as áreas de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. E vamos à palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos de João capítulo 7, versículo 10. Jesus na festa dos tabernáculos. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, e antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, se não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é a minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daqueles que o enviou, esse é o verdadeiro, e não nele há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, nenhum de vós observa a lei, porque procurareis matar-me. A multidão respondeu e disse: tens
demônios quem procura matar-te. Respondeu Jesus, disse-lhe, fiz uma só obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos vendeu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos seus pais, do país. E no sábado circuncindes um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de tudo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então alguns dos Jerusalém diziam, não é este que procuram matar? E ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes de que fato este é o Cristo. Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vos conheceis-me e sabeis de onde eu sou, e não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, verdadeiro, qual vos não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos ao entendimento. Nem mesmo os irmãos do Senhor Jesus criam que ele era o Moisés. Eles conviveram por anos com o Filho de Deus e viram o seu testemunho de humildade, mansidão e fidelidade ao Pai. Entretanto, mantinham o coração endurecido. Da mesma forma, muitas pessoas têm inúmeras oportunidades de conversão todos os dias. Contudo, preferem viver na incredulidade. O sofrimento que o Salvador passou no seu próprio lar nos faz entender de que a fé em sua palavra sempre vai incomodar os incrédulos, a começar pela nossa própria casa. No entanto, assim como os parentes do Salvador posteriormente o reconheceram, nossa família, pela fé, em breve passará a servi-lo. O mundo odeia o Senhor Jesus, consequentemente, aqueles que são dele. Quanto mais fiel uma pessoa for, mais desprezada e perseguida ela será. Em contrapartida, mais honrada e amada por Deus ela vai ser. No entanto, aqueles que vivem no pecado não atraem esse ódio do mundo, pois vivem no mesmo estado de rebelião o diabo, perseguidor dos fiéis. O tempo de Deus, todavia, toda a vida do Senhor Jesus seguia o calendário e a agenda do Altíssimo, isto é, ele subiu à festa no tempo determinado pelo Pai. Sabemos que a natureza humana é paciente, precipitada, por isso se envolve tão facilmente em problemas. Mas quem anda em espírito tem discernimento, prudência, para entender que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus, não as tendo aprendido. A sabedoria divina é extraordinariamente superior à sabedoria humana. Os judeus sabiam que o Senhor Jesus não havia estudado em nenhuma famosa escola rabínica, nem se aproximado de nenhum mestre conhecido. Por isso se questionava, se ele não passava de um simples galileu, como poderia ter tanto entendimento das Escrituras? O que ele não entendia é que a capacidade do Salvador era espiritual, da mesma forma que vive a fé obediente e mantém comunhão com o Espírito Santo. Recebe valiosa sabedoria do alto. Se alguém quiser, a vontade de Deus será sempre revelada a quem honestamente deseja lhe obedecer. Aqueles que, com sinceridade, estão dispostos a se sacrificar, submetendo seus sentimentos e pensamentos ao crivo das Escrituras, receberão de Deus forças para tal. Busca a própria glória. O conhecimento dos religiosos sobre as Escrituras era teórico, proveniente de homens, não de Deus. Com isso, eles usavam o que sabia com fins vaidosos e também com interesses que se promovem diante das pessoas. O Altíssimo não impressiona com conhecimento ou performances eruditas, mas tem prazer na fé genuína e na pureza das intenções. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que Deus ensina nessa palavra é que nós devemos ter uma fé inabalável,
que nós temos que ter sabedoria, que nós temos que ser prudentes, que não devemos julgar, que devemos andar conforme a vontade do Senhor, que o tempo dele não é o nosso tempo. As coisas vão acontecer no tempo determinado por Deus e não no nosso tempo. A gente quer, lógico que a gente quer tudo para ontem, mas é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas você tem que continuar orando, você tem que continuar louvando ao Senhor, fazendo a sua parte e crendo que Deus vai honrar os seus sonhos, os seus desejos do coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. E essa foi a palavra de hoje. E vamos orar sobre nossa vida. Senhor, entregamos a nossa vida, ó Pai, nas tuas mãos, entra com o teu poder, da planta dos pés, do alto da cabeça, à planta dos pés. Arranca, Jesus, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária. Sim, Senhor, não permite, meu Pai, que nada nem mal nenhum venha nos atingir, em nome de Jesus, e que seja quebrantado, que caia por terra todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária. Em nome de Jesus. Senhor, vai nos abençoando, vai abrindo as janelas do céu e derramando chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. Abençoa, meu Pai, a minha casa, a minha família, meus filhos. Abençoa todos que estão aqui assistindo a esse vídeo. Abençoa nós da planta dos pés, do alto da cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés. Abençoa todos os nossos feitos, que nós tenhamos vida e vida em abundância, que nosso cálice venha transbordar, que nós tenhamos mão abençoada, família protegida e bens multiplicados, que nós sejamos abençoados em todas as áreas de nossa vida, que nós estejamos nos lugares certos, com as pessoas certas, nas horas certas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos profetizar sobre a nossa vida. Eu sou abençoada, eu sou afortunada, eu tenho casa abençoada, eu tenho família abençoada, eu tenho filhos abençoados, eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Eu sou um imã para o dinheiro inesperado, eu sou abençoada em todas as áreas da minha vida. Eu sou abençoada em todos os meus filhos. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Onde eu coloco a planta dos meus pés é bênção. O meu cálice transborda. Eu vivo numa vida de abundância, de prosperidade, de fartura, de alegria, de paz, de amor. Eu esbanjo saúde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um dia extraordinário, um dia abençoado. Fiquem na santa paz do Senhor. Que nós tenhamos mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Eu te amo em Cristo Jesus. Cheira.